Começo 2018 trazendo notícias. Boas ou más, você decide depois. Mas eu tô o quê para quê? Aqui. Vou dar a notícia. A notícia é a seguinte: tudo nessa vida, todas as coisas, elas acontecem em vão. Elas simplesmente acontecem. O que você faz com essas coisas que acontecem é que vai fazer com que aquilo se torne uma experiência, um aprendizado, um arrependimento, uma alegria, uma lembrança, uma saudade, uma recordação, uma mágoa, um trauma. Então assim, mas as coisas, elas simplesmente estão aí no mundo. A gente vai vivendo, vai se relacionando com as pessoas, vai trabalhando nos lugares, tudo vai acontecendo e simplesmente vai acontecendo. Por que eu tô falando isso? Porque a gente tem muito a mania de falar: ah, eu precisava ter passado por este relacionamento ruim pra poder ter encontrado a pessoa certa. Eu precisava ter tido esse chefe monstruoso pra eu aprender algumas lições na vida. A gente tem muito a mania de querer fazer essas relações de causa e efeito, né? Meio que pra justificar as coisas difíceis que a gente passa. É como se fosse o destino, como se nós não pudéssemos ter evitado algumas coisas que nós vivemos. Mas a verdade é que as coisas simplesmente acontecem. Simplesmente. Por pura obra do acaso. Você tá lá... Fingindo que existe. Fingindo que existe. Ai, Juliano. Neném. Você tá lá fingindo que existe, o mundo vem ao teu encontro e pá, te joga uma intriga. E aí você fala: nossa, que será? Destino? Não, só aconteceu. E aí o que você faz com aquilo? Porque daí você pega aquilo e você vai ter compreensões, aprendizados, entendimentos, experiências e não sei o quê. Então, por exemplo, exemplo hipotético, né? Não, só inventei uma história aqui rapidinho. Não verossímil. É uma história rapidinho. Você conhece um rapazinho ou uma rapazinha num aplicativo, sei lá, de relacionamento. Qual é o nome dos aplicativos, Lívia? Eu não sei. Ai, poxa. Sim, tudo. Nunca usei. Eu? Nunca nem vi. Que é isso mesmo? Que dia que foi Eu isso? fiz uma pesquisa na internet. Que dia foi isso? Aí você conhece uma pessoinha lá, daí a pessoa é tipo super legal. Você fala: nossa, pessoa legal, cara, nanana. Qual que é a nossa tendência? A gente dizer assim: ai, porque foi o destino, sabe? Meu, na mesma hora, no mesmo dia, eu tava lá, daí a gente se cruzou. Aí deu lá o... deu um botão que aperta, que eu não sei qual é, né? Que eu não uso. Eu? Aí você conheceu a pessoa, não sei o que, você falou: ai meu, era o destino, tipo, bem aquele dia, aquele domingo chuvoso que eu tava triste. E aí eu encontrei essa pessoa. Na virada do ano. Exemplos assim. Aleatórios. E aí a gente tem muito essa tendência de dizer: não, porque foi o destino, e daí porque era pra ser, porque eu tava mesmo naquele momento precisando que alguém aparecesse na minha vida. Só que assim, não é que você tava precisando que alguém aparecesse na sua vida e aí, como num passe de mágica, apareceu uma pessoa na sua vida. É porque você se dispôs a conhecer alguém. E aí, alguém que quer ser conhecido também aparece, porque a disposição afetiva, né? Enfim, ela estava ali presente. E aí, a gente tem muito hábito de fazer isso. Eu acho importante essa reflexão, porque se a gente aprofundar um pouquinho mais, a gente vai ver que a gente tem a tendência a fazer isso com muitas coisas que tiram a nossa legitimidade. Então, por exemplo, principalmente quando são coisas mais difíceis. Então assim, eu tinha que ter passado por esse relacionamento difícil para aprender a dar valor para um relacionamento saudável. Eu tinha que ter tido esse pai desse jeito para eu aprender a lidar com os homens e nanana. A gente tem muito essa mania de fazer essas relações de causa e efeito e a gente tira a responsabilidade e a possibilidade da gente de tipo mandar na nossa vida, comandar nosso destino, né? Estar posicionado diante das nossas decisões. Então por isso que é importante a gente parar de pensar que as coisas elas são obra do destino, porque as coisas são puro acaso. O que a gente faz com esse monte de acaso, esse monte de acontecência, né, que aparece na nossa vida, é que vai transformar tudo isso em experiência, em até aprendizados, obviamente. Você vai entendendo as coisas e configurando as coisas de acordo com a sua relação com o mundo. Mas, fundamentalmente, tudo que
acontece é meio à toa. É meio, sabe? Meio opa. Ops! E aí você escolhe quando isso acontece, ou você se posiciona e vê como que isso entra em você, bate em você, de que maneira você se relaciona com isso. Então, para 2018, eu espero que vocês todos e eu, né, todo mundo, que a gente tome posse das coisas que acontecem com a gente, que a gente transforme essas coisas e transforme isso em experiências. Sem a gente ficar achando que, assim, que pena, né? Nossa, é o destino mesmo. Eu tinha que sofrer pra depois ser feliz. Eu tinha que ficar tristinha pra depois eu saber que não sei o quê. Não, a gente não tem, a gente só vive. Só isso. Bom 2018 aí. Se vira vocês tudo com as coisas que acontecem por acaso.